E aí, já pararam para pensar no poder que uma única frase pode ter? Às vezes, uma descrição que parece simples, na verdade esconde um mundo de significados. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos pegar uma frase curta e desmontar ela pecinha por pecinha para ver o que tem dentro. E tá aqui o nosso objeto de análise. A frase é essa: Stephen King, mestre contemporâneo do horror e do suspense. Parece só um rótulo, né? Uma coisa que a gente lê e passa reto. Mas se a gente olhar de perto, isso aqui é quase uma tese inteira, compactada em poucas palavras. Bora mergulhar de cabeça nisso. A gente vai literalmente desmontar essa frase, palavra por palavra. É quase como uma autópsia linguística, sabe? Para entender por que essas palavras e não outras funcionam tão bem e o que elas revelam de verdade sobre o tamanho do Stephen King. Então vamos lá. A primeira peça do quebra-cabeça, mestre. Pensa bem, a frase não diz ótimo escritor, nem autor de sucesso. Não, ela usa a palavra mestre. E isso muda tudo. E aí fica a pergunta, né? O que faz alguém ser um mestre? Não é só ser muito bom no que faz. Tem algo a mais aí. O que essa palavra carrega de verdade? Olha só o peso disso. Ser mestre não é só sobre talento, é sobre ser uma autoridade no assunto. É ter uma influência tão gigantesca que a pessoa vira a régua, sabe? Todo mundo que vem depois é comparado com ela. É basicamente ter o poder de definir as regras do jogo para uma geração inteira. Então, resumindo, o título de mestre quer dizer tudo isso. A pessoa vira o ponto de referência, sabe, o norte para os outros. Ela não só participa de um gênero, ela define aquele gênero para sua época. É um selo de qualidade, de inovação, e a influência dela vai muito, mas muito além dos próprios livros que escreveu. Ok, já estabelecemos o que é ser um mestre. Agora, vamos para a segunda palavra que é igualmente importante: contemporâneo. É essa palavrinha que coloca os dois pés da maestria do King bem aqui, no nosso tempo. Isso aqui é crucial. A gente não tá falando de um mestre do passado, tipo um Edgar Allan Poe, um Lovecraft, com todo o respeito a eles, claro, mas aqui a descrição é clara. Ele é o mestre do agora. A relevância dele é para hoje. A influência dele está acontecendo neste momento. Tudo bem? Então ele é o mestre. E é o mestre de agora. Mas mestre em que exatamente? E aí a gente chega na parte final, do horror e do suspense. E perceba, não é um gênero só, são dois. Aí vem a pergunta clássica. Ué, mas horror e suspense? Não é tudo a mesma coisa? Muita gente joga os dois no mesmo saco, mas a verdade é que não são. São como dois lados da mesma moeda do medo. E essa diferença é a chave de tudo. Pensa assim, o horror é o choque, é o susto. É quando o monstro pula na sua frente, é o grito. Já o suspense é a angústia antes disso tudo. É a tensão, é aquele barulhinho estranho no corredor, a maçaneta girando devagar. É a sombra do monstro. É quando a gente prende a respiração, esperando o pior. O horror, então, é direto, é na cara, é físico, visceral. É aquele nojo, aquele choque quando a coisa feia acontece de vez. É tudo explícito, tá tudo ali pra gente ver. Já o suspense é outra pegada. É a tortura psicológica de ficar esperando. É o que a nossa própria mente cria no escuro, que às vezes é muito pior, né? É aquela tensão que vai crescendo, crescendo, um medo que vem de dentro para fora. Beleza. A gente viu cada peça do quebra-cabeça separada. Agora, vamos juntar tudo de novo. Porque a mágica está justamente aí, em como essas palavras juntas criam uma imagem tão poderosa. Olha só a construção, a anatomia da coisa. Primeiro, o sujeito, Stephen King. Depois, o status dele, mestre. Aí, a gente localiza ele no tempo, contemporâneo. E, por fim, o território dele, horror e suspense. É como se cada palavra fosse um tijolinho, construindo a reputação dele bem na nossa frente. Agora, quando a gente olha para essa frase de novo, ela parece diferente, né? Não é mais só um rótulo, é um argumento completo. Uma afirmação poderosa sobre o lugar que ele ocupa na cultura. Cada palavrinha ali foi escolhida a dedo, pensada para causar o máximo impacto. E fica aqui uma reflexão para a gente levar. Se essa pequena frase diz tanto sobre Stephen King, que palavras a gente usa hoje para definir os grandes nomes da nossa era? Seja na música, no cinema, na ciência, em qualquer área. O que a escolha dessas palavras diz sobre a gente, sobre o que a gente valoriza no mundo de hoje? Fica aí a pergunta.